Abre comigo aí Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Nós estamos na série chamada Mentiram para Nós. E nós já estudamos algumas mentiras que contaram para a gente. Mentiram para nós sobre a igreja, mentiram para nós sobre santidade, mentiram para nós sobre honra. E hoje eu quero falar com vocês também um tema muito importante. Antes, abre comigo aí Romanos capítulo 1, versículo 1. Vou ler. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito nos dê sabedoria e revelação. Pai, eu oro também para que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a Sua Palavra encontre um lugar de criar raízes. Senhor, transforma a nossa mentalidade caída, quebra sofismas dentro da gente, Pai, quebra toda mentira que foi estabelecida dentro de nós. Nós estamos aqui, Pai, declarando que nós queremos viver aquilo que as Tuas Escrituras têm para nós. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos traga revelação, que esse não seja meramente um momento intelectual, um momento onde nós vamos estudar simplesmente a letra, não, mas que o Senhor nos traga a revelação da Tua Palavra, porque nós cremos que conforme a revelação nos é dada, a nossa personalidade, as nossas características são alteradas para as características de Cristo Jesus. Então nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, glória a Deus. Gente, como eu disse, nós estamos na série Mentiram para Nós. Já estudamos a igreja, sobre o que mentiram para nós em relação à igreja. Estudamos também que mentiram para nós em relação à nossa santidade. E também nós estudamos a semana passada que mentiram para nós sobre a honra, ou foi ao contrário, a honra primeiro e depois a santidade. E hoje nós vamos falar de uma temática muito importante. Hoje nós vamos pensar sobre o que mentiram para nós em relação à nossa identidade. Hoje nós vamos começar a pensar o que compõe o homem como ser humano, quais foram as mentiras que foram implantadas dentro de nós, que tem nos feito viver uma crise existencial. Não é à toa que a nossa geração é a geração conhecida a geração da ansiedade, o mal do século. Por quê? Nós vivemos em crises existenciais. Aquilo talvez que Salomão vai ter um pouco ali em Eclesiastes, nós passamos em muitos momentos. Então mentiram para nós em relação à nossa identidade. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a mentira que contaram para nós sobre a nossa identidade é que nós somos apenas aquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós não começamos a identificar o outro, ou nós reconhecemos o valor do outro por aquilo que ele faz? Então, um exemplo, nós temos aqui nessa reunião advogados, professores, motoristas, administrador, pastores, enfim. E muitas das vezes nós pegamos aquilo que nós fazemos e definimos como a nossa identidade. Mas sabe qual que é o grande problema disso? É que quando nós pegamos aquilo que nós fazemos como nossa identidade, quando a gente parar de ser, ou melhor, desculpa, quando a gente parar de fazer, o que a gente vai continuar sendo? Então a primeira mentira que contaram para nós é que você é aquilo que você faz. E isso vale até mesmo em relação ao pecado. Porque muitas das vezes você pode pensar assim: eu sou mentiroso, eu sou um ladrão, eu sou um fofoqueiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você está isso. É por isso que nós estamos aqui reunidos, para quê? Para permitir que o Espírito Santo venha nos transformar. Então a primeira mentira que contaram para nós em relação à nossa identidade é que nós somos aquilo que nós fazemos. O pastor Luciano Subirá conta uma história muito engraçada, que um dia ele chegou numa igreja, e aí ele foi se apresentar para o pastor local, né? E aí ele pegou na mão da pessoa e falou: poxa, prazer, meu nome é Luciano. E aí o cara devolveu para ele assim: prazer, pastor Tananã.
Aí o pastor Luciano falou assim: cara, sua mãe te registrou com um pastor? Porque se você vem falar sobre a sua identidade para mim, a primeira coisa que você fala é aquilo que você faz, é porque aquilo que você faz se tornou aquilo que você é. E como eu disse, a crise existencial acontece porque ninguém é pastor por toda a vida, ninguém é advogado por toda a vida, ninguém é administrador por toda a vida, não. Então quando eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo que me define, eu entro numa crise, porque daí eu percebo que eu não tenho valor, e aí eu acho que eu deixei de existir, e não. O ser humano, a nossa identidade não é composta apenas por aquilo que nós fazemos. Mas também nos contaram uma segunda mentira, e a segunda mentira que contaram para nós é que nós somos apenas aquilo que nós conquistamos. E aqui vale, cara, para aquela vaidade acadêmica, aqui vale para o sucesso financeiro de um bom empresário ou de uma boa empresária. Quantas vezes nós achamos que nós somos aquilo que nós conquistamos? Ah, eu sou médico porque eu passei 10 anos estudando na universidade. Não. Eu sou um empresário de sucesso porque eu construí uma empresa que rende bilhões. Deixa eu te perguntar uma coisa: a profissão e a finança não é passageiro? Se é, então ela não é apenas, ou então isso não é o que revela a sua identidade de fato, porque isso é passageiro. E como eu disse, você pode estar médico hoje e amanhã por algum motivo você não estar mais. Você pode estar rico hoje, amanhã por algum motivo você não estar mais. Então nós não podemos nos definir também por aquilo que nós conquistamos. E o terceiro ponto, a terceira mentira que contaram para nós sobre identidade é que eu sou apenas aquilo que eu tenho. E gente, quantas vezes nós não nos dividimos por classes sociais? Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou rico. Ah, eu sou miserável. Ah, eu sou milionário. Não, você está. E nós precisamos pensar muito nisso aqui. Tem um cara chamado Flávio Augusto. Flávio Augusto é o fundador da WhatsApp, aquela escola de inglês que tem aí no Brasil. E hoje ele é dono do Orlando City, ele mora em Orlando, um bilionário brasileiro, um cara de muito sucesso. E ele tem uma frase que eu creio que cabe muito para a gente: estabilidade não existe. Então você pode estar rico hoje e amanhã você está pobre, mas se a riqueza definia a sua identidade, quando você deixou de ser rico, o que você se tornou? Então a gente tem que começar a avaliar como nós estamos nos definindo. Porque se você parar de fazer o que você está fazendo hoje, de maneira nenhuma você vai perder a sua identidade, porque você é um ser humano. Nós não podemos nos definir por aquilo que nós fazemos, nós não podemos nos definir por aquilo que nós conquistamos, e nem por aquilo que nós temos. Mas também mentiram para nós em relação à identidade, e aquilo é a nossa composição, mas também mentiram para nós sobre a nossa identidade, sobre quem forma a nossa identidade. E por muito tempo nós acreditamos que, e é o primeiro ponto, que eu preciso ser aquilo que o outro quer que eu seja. Eu estudei com uma pessoa na faculdade que eu faço hoje, e eu me lembro que é uma moça, né? E aí hoje ela faz faculdade de filosofia. E eu lembro que ela chegou um dia contando para nós assim na sala o porquê ela tinha escolhido filosofia. Ela fala que ela era apaixonada por filosofia. Sim, tem gente que gosta disso, são geralmente meio loucos, como eu, mas eu gosto. E aí ela falou que gostava muito disso, mas que ela já tinha uma formação em direito. E aí todo mundo parou e foi questionar a moça, né? Moça, você fez direito, cara, você vai fazer o que na filosofia, né? E aí ela fala que quando ela era pequena, o sonho do pai dela para ela é que ela formasse em direito. E aí ela entrou na graduação. Antes ela tinha batido o pé com o pai dela, no quesito que ela não queria fazer, mas os pais dela brigou com ela pegou e fez. Quando ela terminou, ela pegou a OAB. Quando ela terminou esse curso de direito, ela chegou com um diploma, jogou na mesa do pai dela e falou: tá aí, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. E mentiram para nós, quando nós acreditamos, ou quando falaram para a gente que eu preciso ser o que o outro quer que eu seja. Mas presta atenção, mentiram para nós também, quando os outros nos falam que eu posso ser, ou melhor, que eu preciso ser aquilo que eu quero ser, porque isso se torna uma troca de carrasco.
A Bíblia vai falar que o maior castigo que Deus pode dar ao homem é permitir que ele viva pelos seus desejos. Pesado, cara. Vocês já pararam para pensar nisso? O maior castigo que Deus pode dar para a humanidade é permitir que ele viva pelos seus desejos. E aí você pode estar pensando assim, cara, eu nunca tive uma crise de identidade. Não, todos nós já temos. É muito simples. Pega uma criança, você já deve ter, lógico, convivido com uma criança, ou você já foi criança. E a frase que sai da boca de uma criança é o quê? Cara, eu quero ser bombeiro. Eu quero ser enfermeiro. Ou enfermeira, eu quero ser um médico. Sabe por quê? Já revela a angústia que está dentro da criança, de que ela não está satisfeita com o ser atual. Porque se o ser atual revela que eu estou completo, eu não preciso me tornar outra pessoa. Mas quando uma criança fala, poxa, eu quero ser tal coisa, revela que existe uma insatisfação com o estado atual dela. E assim somos nós também. Existe uma insatisfação com o nosso estado atual. Por isso que sempre eu estou buscando ser alguma coisa. E mentiram para nós sobre isso, cara. Nós não precisamos ser o que os outros querem que a gente seja, mas também nós não precisamos ser aquilo que nós desejamos ser. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma terceira possibilidade. E essa terceira possibilidade, cara, eu creio que para a igreja não é que nós temos múltiplas escolhas, não, mas é que essa é a única escolha que nós podemos ter. E eu quero falar para vocês sobre essa terceira oportunidade que nós temos, que é viver ou ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Se nós pegarmos e olharmos para o iPhone hoje, e a gente perguntar para ele, o que você é? E cara, o iPhone ele foi criado por alguém, e a melhor maneira de você entender a funcionalidade desse celular é você falando com o Criador. Steve morreu, lógico, né? Mas ele deixou os manuais. Então a gente tem que começar a pensar que se nós queremos nos tornar alguém, ou se nós queremos ser algo, nós temos que perguntar para aquele que nos criou, porque ele tem o plano perfeito e original. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E diante dessas questões, nós vamos responder a seguinte pergunta: quais são as características da identidade do cristão? Quais são as características da identidade do cristão? E como base, como nós acabamos de ler, eu vou tomar o texto do apóstolo Paulo, de Romanos capítulo 1, versículo 1. Por que eu vou tomar esse texto? Porque para você que não conhece a história dessa igreja de Roma, o apóstolo Paulo nunca tinha estado lá presencialmente, ele não conhecia os irmãos que estavam em Roma. Então tem pessoas que estão aqui hoje sentadas e também nos assistindo que não me conhecem. E geralmente a forma como eu me apresento revela como eu compreendo a minha identidade. Eu vou repetir: a forma como eu me apresento revela como eu compreendo a minha identidade. Então o apóstolo Paulo está se apresentando para a igreja que estava em Roma, uma igreja que nunca tinha conhecido ele presencialmente, nunca sequer tinha conversado com ele. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve uma carta para aquela igreja. E aí ele começa a se apresentar, e aqui nós vemos a identidade de um homem recriado em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos tomar isso como base, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, também na sua saudação, revela qual é a nova identidade dele agora. Então é como se eu fosse me apresentar para vocês aqui, né? Eu creio que tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, os da casa conhecem, então é como se eu falasse assim, meu nome é Leonardo. E o segundo, ou melhor, o primeiro adjetivo que vem após o meu nome, é a coisa mais importante que eu quero que você saiba. Então quando eu vou me apresentar, eu sempre falo assim, meu nome é Leonardo, eu sou casado com a Ellen. Então, ser casado com a Ellen para mim é algo importante, e geralmente esse é o primeiro adjetivo que eu trago sobre mim, Leonardo, casado com a Ellen. Agora, quando o apóstolo Paulo vai se apresentar, ele traz alguns adjetivos sobre si, e o primeiro adjetivo que ele traz, olha comigo Romanos capítulo 1, versículo 1, é Paulo, servo de Cristo Jesus. O primeiro adjetivo que Paulo traz da sua apresentação é que ele é um servo de Cristo Jesus. Gente, eu não gosto de ficar falando, no grego, no original, eu não gosto, mas enfim, vou usar essa aqui agora.
No original, essa palavra servo é doulos, e doulos significa mais escravo. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando com a igreja que estava em Roma, e ele estivesse falando assim: ei, tudo bem? Prazer, meu nome é Paulo, e eu sou um escravo de Cristo Jesus. Agora vamos parar para pensar aqui, quantos de nós já nos apresentamos assim para alguém? Como eu disse, eu sempre vou trazer um adjetivo que talvez me qualifique perante a vocês, mas o que o apóstolo Paulo está trazendo é que ele é um escravo de Cristo Jesus. É como se ele estivesse falando assim: meu nome é Paulo, e o mais importante para vocês saberem sobre mim é que eu sou escravo de Jesus. Cara, você já parou para pensar nisso? Que o apóstolo Paulo está nos trazendo um adjetivo: ele é escravo de Cristo Jesus, e a primeira característica da nossa nova identidade é que nós somos escravos de Cristo Jesus. E essa palavra escravo nos remete a um tempo horroroso, horrível, repugnante do Brasil e também no mundo, em relação ao tempo da escravidão, onde homens escravizavam homens com o mal, com correntes, o forçando a fazer algo. Mas até, cara, Jesus ele é tão fantástico, que até mesmo a escravidão ele conseguiu ressignificar, porque se antigamente os homens faziam algo obrigado, amarrados em correntes, hoje nós fazemos algo amarrados no amor. Então quando nós olhamos para Cristo, não tem nenhuma corrente amarrada em você, não, tem o amor dele te envolvendo. E aí é como se Paulo estivesse falando aquela famosa passagem: eu sou um servo da orelha furada. O que é o servo da orelha furada? Aquele que fala: eu fico aqui servindo o meu Senhor porque eu o amo. E a primeira identidade que nós precisamos ter e saber é que o cristão é um escravo de Cristo Jesus. Mas gente, quando eu falo para vocês aqui que nós somos escravos de Cristo Jesus, isso é uma ofensa para o homem pós-moderno, porque o homem pós-moderno tem dentro de si um desejo de ser autônomo. Afinal, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quiser. E com a perda dos valores fundamentais em Nietzsche, no niilismo, que é a mentalidade que hoje nos governa, nós passamos a pensar que nós somos donos de nós mesmos. Afinal, eu sou livre, eu pago as minhas contas, eu respondo por mim mesmo. Só que eu estou aqui para te falar uma coisa: que depois de que Adão peca no Éden, nenhum homem mais foi livre. E cara, presta atenção no que eu estou falando. Depois que Adão, lá no Éden, pecou, nenhum homem mais foi livre, porque todos nós éramos escravos do pecado. Você não tinha opção, você pecava porque você servia o pecado como Senhor. E essa é uma questão que a gente tem que pensar, e pensar em muito. Romanos capítulo 6, versículo 6, precisa abrir não, eu vou citar bastante coisa, mas eu tenho aqui, tá? Paulo vai falar assim: a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Presta atenção no final: e não sejamos mais escravos do pecado. Então no passado, antes de Cristo Jesus, nós estávamos num jugo em relação ao pecado. Nós tínhamos que pecar, porque Ele era o nosso Senhor, e Ele mandava na nossa vida. Então, quem mandava na empresa que você dirige? O pecado. Quem mandava no seu casamento? O pecado. Quem mandava na sua mente? O pecado. Quem mandava na sua sexualidade? O pecado. Agora, se nós estamos falando que Cristo Jesus pagou um alto preço por nós, e que nós nos tornamos escravos desse novo Senhor, ao mesmo tempo agora, não é a minha vontade que governa a minha empresa, mas é a vontade de Cristo para a minha empresa. Não é mais o que eu acho que é casamento, não, é o que Cristo fala o que é casamento. Não é mais o que eu acho o que é para a minha sexualidade, não, é sobre o que Cristo fala sobre a minha sexualidade. E cara, a mentalidade do homem é tanta, ou melhor, a mentalidade do homem é tão entregue à escravidão do pecado, que agora eu quero citar um exemplo para vocês. É um exemplo muito pesado. Eu creio que muitos já leram aqui o livro chamado A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt. Cara, essa mulher foi uma filósofa, e ela fez uma análise de um cara que estava sendo julgado por alguns crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. E o nome desse cara era Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann era como se fosse um general ali do exército nazista. E esse cara, eu vou ler aqui um trechinho para vocês e presta muita atenção nessa história. No ano de 1961, 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se em Israel o julgamento de Adolf Eichmann por crimes de genocídio, assassinato contra os judeus durante a guerra. Adolf Eichmann não possuía um histórico ou traços antissemitas. Esse é um relato de uma mulher que participou do julgamento. O que ela está falando aqui é que se você tivesse sentado, supomos que fosse o julgamento aqui, e esse cara tivesse sentado aqui, tá? E ele estivesse sendo julgado. Se nós olhássemos para ele, você ia falar, cara, não tem cara de assassino. Ele não tem cara de ser um antissemita ou um antijudeu. Ele não expressa isso, ele não parece um assassino. Mas a história continua. E não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser o seu dever, cumprindo ordens superiores e movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional. Na mais perfeita lógica burocrática, cumpria ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem, o mal que pudesse causar. Então nós estamos falando de um homem que ele era general do exército de Hitler, que é o exército da Segunda Guerra Mundial, e aí ele tinha a responsabilidade de matar alguns judeus, e ele fala que ele não se sentia responsável por aquilo, por aquelas mortes. Mas deixa eu dar para vocês um pouquinho dos dados de quantas pessoas esse cara matou. Apenas um exemplo. Em março de 1944, Eichmann foi mandado à Hungria, onde organizou a deportação de 800 mil judeus. Agora presta atenção, em 2 meses, 147 trens levaram 434 pessoas para a câmara de gás. A partir de um aval desse homem, ele matou 434 pessoas, ou melhor, 434 mil pessoas. 434 mil pessoas foi morto por um homem que só seguia a ordem do seu Senhor. E presta atenção que o juiz chega nele, você pode ler isso no livro, A Banalidade do Mal, depois você procura lá, vale muito a pena ler esse livro. E o juiz chega para ele e fala, você se sente culpado por essas mortes? Ele fala, não, eu só estava seguindo ordem. O pecado é mais ou menos assim na nossa vida. O pecado nos faz ser assassino, porque quando nós pecamos contra o outro, nós ferimos machucando os outros, nós machucamos os outros. Mas o pecado também nos faz ser suicidas, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então quando nós pecamos, nós não só estamos ferindo os outros também, como estamos matando a nós mesmos. Então quando nós temos o pecado como Senhor, nós estamos fazendo algo que é chamado na Suíça de suicídio assistido, que é quando você senta para ver uma pessoa se matar. E cara, presta atenção à profundidade disso que está sendo relatado. Quando nós servimos um Senhor, nós não analisamos o que é bem ou mal, porque nós só estamos seguindo regras. Por isso, a primeira característica da identidade do cristão é que nós somos escravos de Cristo. Somos escravos de Cristo Jesus, e não mais do pecado. Mas o segundo ponto que o apóstolo Paulo traz nessa sua apresentação à igreja que estava em Roma, é que ele é chamado para ser apóstolo. E a segunda característica que eu queria falar com você nessa noite é que o cristão tem uma vocação. O cristão tem uma vocação. E presta atenção no que eu estou falando. O cristão tem uma vocação, ele não é uma vocação. Por quê? Como eu disse, gera crise existencial. No final da sua vida você não vai conseguir mais administrar. No final da sua vida talvez você não consiga mais trabalhar. E se você deixou de fazer aquilo, você vai deixar de ser alguém? Não! O cristão tem uma vocação e não é uma vocação. No caso do apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele foi chamado para ser apóstolo. E apóstolo aqui no original é alguém escolhido e enviado para uma missão com a autorização do seu Senhor. Então é como se Jesus tivesse chamado Paulo, como ele chamou, ele chamou Paulo, e tivesse falado, Paulo,
isso aqui é o Evangelho, e a sua missão é anunciar esse Evangelho às pessoas. Agora vai e anuncia. E Paulo vai com esse encargo apostólico sobre a vida dele. Mas olha que legal, se você puder abrir comigo aí, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1, 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Eu vou esperar vocês. Vou ler. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A Bíblia fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. E o que Jeremias está falando aqui é que Deus falou para ele assim: Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já tenho uma vocação para a sua vida. E cara, para e pensa sobre isso. Como é bom. A Ellen está grávida, e a gente está muito feliz com isso. Está grávida do Teófilo, que é o nosso primeiro filho, um menino. E às vezes a gente fica deitado na cama, conversando assim, a gente fica sonhando planos para essa criança, né? Pô, será que ele vai gostar mais de cantar? Será que ele vai gostar mais de ensinar? O que ele vai gostar de fazer? E sabe de uma coisa? Que ainda que a gente faça os nossos planos ali e tal, talvez ele não goste nem de cantar e nem de pregar, ele vai ter outra vocação, mas Deus já sabe qual é a vocação desse menino, dentro do ventre dela. Então nós precisamos entender que Deus já tem uma vocação, Ele já tem uma missão para nós, antes mesmo da gente nascer. Agora presta muita atenção, que a Bíblia fala que Deus falou para Jeremias qual era a vocação, que Jesus falou para Paulo qual era a vocação, e hoje é o Espírito que fala conosco qual é a nossa vocação. Agora a pergunta que nós precisamos fazer: temos parado para ouvir o Espírito Santo? Porque cara, presta atenção, o Senhor disse a Jeremias: você vai ser um profeta para as nações. Jesus falou para Paulo: você é um apóstolo, um enviado. E hoje o Espírito está soprando dentro dos nossos corações a vocação que nós temos em Cristo. Mas a grande questão é que nós não paramos para ouvir. E aí, gente, às vezes a gente entra em crises existenciais, porque eu detesto isso que eu faço no meu trabalho, eu não consigo, eu estou desesperado com aquilo, estou desesperado com isso, eu não me encontro na área profissional, eu não me encontro na minha área vocacional, eu não sei se eu sou um pastor, não sei se eu sou um evangelista, não sei se eu sou um mestre, não sei se eu sou um profeta, e aí eu tenho baixa autoestima, e aí eu entro em crise, simplesmente porque eu não estou ouvindo do Espírito qual a vocação que Ele separou para mim. E cara, tamanha a necessidade de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e ficar em secreto, porque é lá que o Senhor vai falar com a gente. Então, com muito amor e carinho e com muito zelo pela noiva, o cristianismo não é uma religião de domingo. Gente, escreve isso. Jesus que eu vou falar aqui, eu quero que vocês entendam, tá? A morte de Jesus na cruz não tinha como ponto principal te salvar. Eu vou repetir. A morte de Jesus na cruz não tinha como ponto principal te salvar. A morte de Jesus na cruz tinha como ponto principal nos reconciliar, restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E agora, relacionamento é sustentado pelo diálogo, e a pergunta que eu te faço é: você tem ouvido Deus? Você tem falado com Deus, cara? Porque o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação em Efésios capítulo 5, sobre a dinâmica de Cristo e a igreja, e ele compara sobre o casamento do homem com a mulher. E às vezes eu fico pensando como seria a minha vida conjugal com a Ellen, se eu dedicasse o mesmo tempo a ela que eu dedico a Deus. Então pare e pensa comigo, né? Saí para trabalhar cedo, fui ganhar o pão, honrar minhas funções como marido, também uma das. E aí eu chego em casa, eu olho para o rosto da Ellen e falo: nega, eu chamo ela carinhosamente de nega,
eu quero te agradecer hoje por esse dia, em nome de Jesus, amém. E aí eu virasse as costas e não falasse mais com ela depois daquilo. E a pergunta que eu faço para você é: será que meu casamento ia durar mais de 2 anos? Porque qual é a principal causa do divórcio no Brasil? Isso estatisticamente, a falta de diálogo. Então não se impressiona se a sua vida espiritual está lá embaixo, se falta você dialogar com Deus. Porque nós estamos vivendo num tempo, cara, onde nós precisamos ouvir de Deus qual é a nossa vocação. Porque, como eu disse, Deus disse a Jeremias, Jesus disse a Paulo, e hoje o Espírito diz à igreja. E nós precisamos desse tempo, entrar no nosso quarto, fechar a porta e ficar em secreto, para ouvirmos de Deus qual é a nossa vocação. Eu quero dar uma dica para você aqui agora, momento coach, estou brincando, eu sou mais filósofo do que coach. Eu quero dar uma dica para você aqui que anseia descobrir sua vocação. Quero dar uma dica aqui para você que anseia descobrir sua vocação. Serviu para mim, tá, gente? Então, depois vocês analisam aí se serve para vocês. E a primeira dica que eu dou para descobrir sua vocação, anota aí, hein? É geralmente a área que você tinha mais dificuldade na sua infância e o que o diabo mais usou contra você é onde Deus quer te usar. Por que eu falo isso? Meu esboço, ele é bem detalhadinho assim, porque eu sou um pouquinho sistemático. E aí eu escrevi aqui assim, ó, o exemplo: eu era um burrinho. Só que eu vou... Então, vocês entenderam, né? Agora eu vou explicar. Eu era o mais burro da sala, gente. Eu estou falando sinceramente, não estou brincando. A Ellen estudou comigo. E eu era o mais burrinho da sala. E eu não só era tentado de fazer várias bagunças, como eu tinha hiper, mega, super dificuldade em todas as disciplinas. E eu conheci a graça e a misericórdia de Deus através dos professores. Quando eles olhavam para mim e falavam assim: Leonardo, você não merece, mas esse ano você vai passar. Só que deixa eu te falar uma coisa: aquilo que o diabo mais usou contra mim, é hoje onde Deus me colocou para atuar. Eu estou ensinando para mais de 200 pessoas que estão aqui na nossa casa e para as pessoas que estão em casa. E quando eu olho para isso, eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando terminar essa ministração aqui agora, com isso que eu acabei de compartilhar com vocês, abrindo meu coração, de que eu era o mais burrinho da sala, eu quero que vocês pensem, ou eu quero que vocês saiam falando aqui: nossa, que legal, o Léo falou muito bem. Não, eu quero que vocês saiam pensando assim: cara, como Cristo Jesus usa as pessoas. Porque, gente, como que o aluno com mais dificuldade na sala de aula vai conseguir pregar o evangelho para tantas pessoas? Se não através da capacitação do Espírito. Paulo vai falar assim, em 2 Coríntios capítulo 12, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu sei que o Leonardo, que estava em Adão, jamais conseguiria fazer isso. Mas eu sei também que através do Espírito, Ele está me capacitando para viver minha vocação. E a glória só é para Ele, cara, porque eu nunca ia conseguir fazer isso aqui. Nunca ia conseguir fazer isso aqui. Já disse o grande Josué Gonçalves que uma ferida fechada é um ministério aberto. Isso é muito legal, cara. Quando a gente para pensar, porque é na fraqueza, na nossa fraqueza, que Deus revela o seu poder. Então começa a analisar na sua vida quais foram as áreas que você foi mais, sei lá, abatido aí, entristecido pelo diabo ou por alguma circunstância. E até aqui, nós chegamos a algumas conclusões, antes da gente continuar. Eu quero falar para vocês que mentiram para nós que nós deveríamos estudar para ficar rico, mentiram para nós que nós deveríamos ser algo para agradar outra pessoa, mentiram para nós que nós deveríamos trabalhar para ser alguém na vida, mentiram para nós que nós somos o nosso pecado, que esse pecado não teria solução.
E a grande pergunta que você pode estar se perguntando nesse momento é: ô Léo, então amanhã eu vou sair de casa para trabalhar por qual motivo? Se o que eu faço não me define, por que eu vou sair então, cara? Por que eu não fico em casa lamentando, não preciso fazer nada? Porque o apóstolo Paulo continua e ele vai falar que ele é um separado para o evangelho de Deus. Se a primeira característica é que o cristão é um escravo de Cristo, e a segunda é que o cristão tem uma vocação, a terceira característica é que o cristão é um separado. E olha que maluco, o que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 15, eu vou ler aqui também. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. E gente, eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu creio que isso aqui é verdade absoluta, eu não vejo relatividade em nada no que as Escrituras dizem. E se Paulo está falando que Deus o separou no ventre materno, é que mesmo antes de tudo acontecer na sua vida, Deus já tinha um plano. Então nós somos separados, e eu quero falar para vocês aqui, que geralmente, o ecossistema que nós somos formados, revela qual é a nossa vocação. Presta atenção, geralmente o ecossistema que nós somos formados revela a nossa vocação. Eu quero falar do ecossistema de Paulo, o lugar onde esse homem chamado Paulo foi formado. Primeiro ponto, ele nasceu em Tarso da Cilícia. Era uma cidade que tinha cultura grega, cultura helênica, cultura filosófica da linha grega e também de cultura hebraica. A segunda característica de Paulo é que o treinamento dele, quando ele era fariseu, foi com o melhor mestre do judaísmo da época, Gamaliel. A Bíblia fala isso em Atos. E o terceiro ponto da característica de Paulo é que ele era um cidadão livre no Império Romano. Eu vou contextualizar. É como se ele tivesse um passaporte europeu e ele pudesse entrar em qualquer nação. Nós, brasileiros, quase morremos para entrar nos Estados Unidos, né? E aquilo lá, eu acho que é a maior crise de identidade que a gente tem. Eu tenho tudo para entrar nesse país, os caras não me aceitam. Mas era como se Paulo estivesse falando assim: não, eu não preciso, porque o meu passaporte dá liberdade para eu andar em qualquer lugar. Mas presta atenção que nós acabamos de ler em Gálatas, que Paulo foi separado para anunciar o evangelho aos gentios. Então Paulo tinha uma compreensão do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco, incrível, porque era como se ele tivesse aprendido com o melhor professor da época. Pensa aí na sua área, a melhor pessoa, tipo, você fala: não, cara, essa pessoa é um referencial. Não, esse aqui é tipo assim, fora do padrão, esse cara é muito bom. Pensa nessa pessoa. A Bíblia fala que Paulo foi treinado por esse cara, no que diz relação o contexto da vocação de Paulo. E a Bíblia também fala que ele foi criado numa cultura helênica, ele sabia filosofia. Então Paulo estava, cara, olha que maluco, Paulo estava preparado para pregar para os hebreus em Jerusalém, mas quando ele chega em Atenas, para pregar também na Grécia, ele estava completamente preparado para falar com os filósofos. Por quê? Porque tudo o que aconteceu na vida de Paulo foi completamente intencional na formação da vocação que Deus tinha para ele. Agora o que eu quero que você pare e comece a pensar é qual o ecossistema que você está sendo formado, porque geralmente revela a sua área de atuação. E Paulo usa uma última palavra aqui nesse texto da sua apresentação, que é o Evangelho de Deus. Eu queria falar com vocês que a nossa identidade não é simplesmente escravos, a nossa identidade não é simplesmente vocacionados, e a nossa identidade também não é somente ou simplesmente que nós fomos separados para algo comum. Mas no final do versículo, o apóstolo Paulo traz o motivo de nós vivermos todas essas características anteriores. E o que Paulo fala é que nós fomos separados para o Evangelho de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que é o Evangelho de Deus? E sabe, talvez você está vindo aqui pela primeira vez, e talvez você está ainda aprendendo em relação às Escrituras, e você não vai saber me responder o que é o Evangelho de Deus.
Ou talvez você já é um crente mais antigo, mais velho, aí também não sabe falar o que é o Evangelho de Deus. Mas assim como mentiram para nós em relação à nossa identidade, por muito tempo também mentiram para nós em relação ao Evangelho. Então eu quero falar com vocês algumas coisas que não é o Evangelho de Deus, tá? O que não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é a lei como tal, ela é a tomografia do pecado humano. O Evangelho de Deus não é o anúncio de que Deus apenas perdoou os nossos pecados. O Evangelho de Deus não é o apelo para que façamos algo. O Evangelho de Deus não é uma religião de escola pública. O Evangelho de Deus não é dizer que as pessoas devem ser melhores e mais éticas. O Evangelho de Deus não é uma nova filosofia de vida. O Evangelho de Deus não é o que o homem foi capaz de fazer. O Evangelho de Deus não é nada disso que nós acabamos de falar. E aí você pode estar se perguntando, então o que é o Evangelho de Deus? E o mesmo apóstolo Paulo nos responde, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, abre aí comigo, Romanos 1,16. Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho. Um minutinho, tem gente abrindo ainda. Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para salvar os homens. Deixa eu tentar contextualizar. É como se Deus olhasse dos céus para nós, na humanidade, no mundo, e pensasse assim: vocês nunca conseguiriam salvar a si mesmos, então eu vou criar um método, eu vou enviar o meu filho para morrer no lugar de vocês, aí vocês serão salvos por aquilo que eu fiz, e não por aquilo que vocês podem fazer. Então escreve, tatua, cola no teto da sua casa, cola no painel do carro, escreve no notebook: em relação à nossa salvação, nós somos inúteis. Em relação à nossa salvação, nós somos inúteis, porque o Evangelho de Deus é o poder dele para salvar a humanidade, porque a glória é completamente dele. Meu irmão, no que diz respeito ao anúncio do Evangelho, é completamente monergista, é completamente uma ação exclusiva de Deus para nós. É Deus enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, é Deus nos escolhendo antes da fundação do mundo, é Deus nos separando, é Deus nos predestinando, é Deus nos justificando, é tudo sobre Ele. O Evangelho é o poder de Deus. E sabe, um dia perguntaram para mim assim no Instagram, se a igreja é um campo evangelístico. Aí eu falei, nossa, boa pergunta, né, cara? E aí eu parei para pensar que sim, a igreja é um campo evangelístico, porque muito tempo mentiram para nós sobre o Evangelho, e se mentiram para nós sobre o Evangelho, nós não compreendemos o plano de Deus. E eu quero que vocês abram comigo agora, Lucas capítulo 2, versículo 9, Lucas 2, 9, e a gente vai ver qual é a forma que o homem, que a humanidade deve receber esse Evangelho. Então pare e pensa nesse momento, no dia que você entrou numa igreja pela primeira vez. Pare e pensa nesse momento, o dia que você estava sentado, e aí você ouviu o pastor, você ouviu algum líder, você ouviu o pregador da noite, falando sobre o Evangelho. E cara, eu quero que você compare com essa circunstância que Lucas vai falar no seu livro. Lucas capítulo 2, versículo 9. A Bíblia fala assim, Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. Eles ficaram tomados de medo. E o anjo, porém, lhe disse: não
tenham medo, estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Agora, gente, para e pensa o Réveillon de Copacabana. Os caras colocam aquele monte de balsa lá e começam a estourar o foguete. A gente, eu já assisti várias vezes, não fui para Copacabana, mas assisti de casa, eu fico uau. Tamanha festa de um ano novo. Mas cara, a Bíblia está falando que de repente apareceu junto com esse anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus pelo quê? Pelo anúncio de que agora chegou o Salvador para o mundo. Se você recebeu o Evangelho que te gerou medo, que te gerou tristeza, eu estou aqui para falar que não era o Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho nos traz alegria. É como se você parasse, olhasse para o céu e falava: Senhor, eu estava perdido, agora o Senhor escolheu me salvar. E cara, para e pensa, todos nós que estamos aqui hoje estávamos condenados para o inferno. Gente, podia ser você um homem, o marido de uma só mulher, um homem honesto que paga seus impostos, que nunca roubou ninguém. Você estava condenado, porque em Adão nós todos morremos. E o anúncio que Paulo está falando, a essência de nós vivermos essa identidade, é que Deus anunciou a salvação ao povo, cara. E sabe, se você recebeu o Evangelho com medo de não ser arrebatado, com medo de perder a salvação, com medo de não sei o que, com medo, não era o Evangelho, porque o Evangelho lança fora todo medo. O Evangelho coloca dentro de nós uma segurança eterna. Gente, presta atenção nessa frase, presta atenção. Se Cristo Jesus foi capaz de morrer por nós, quando nós éramos inimigos dele, você acha que Ele vai nos abandonar agora que nós somos amigos? Ah, cara, se Cristo Jesus foi capaz de morrer por você, por cada um que está nesse lugar, quando a gente ainda era inimigo dele, Ele não vai nos abandonar agora que nós somos amigos. E eu quero confessar algo para vocês que eu aprendi como pastor, e talvez isso seja forte, mas eu quero falar de coração aberto para vocês, cara. Em Cristo Jesus eu me tornei um homem ateu. Sabe, quando eu tive a revelação de Jesus Cristo, eu me tornei um ateu. Quando eu conheci Jesus, eu me tornei um ateu de todo Deus que eu não posso chamar de Pai. Vou repetir isso aqui, cara, para que entre dentro da sua mente. Quando eu conheci Cristo Jesus, eu me tornei um ateu de todo Deus que eu não posso chamar de Pai. Sabe por quê, cara? O nosso Deus não é o Deus do panteão grego, que está distante, está irado com a humanidade. O nosso Deus não é o Deus dos romanos, que você tem que ficar oferecendo sacrifício para agradar a todo momento. O nosso Deus não é um Deus que nós precisamos fazer barganha, não. O nosso Deus chegou até nós com uma oferta: Jesus Cristo, o caminho que nos reconcilia com Ele. E sabe, se eu pudesse falar para você aqui alguns pontos da sua identidade em Cristo, eu queria falar a primeira coisa para vocês, que nós somos amigos de Deus. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. João capítulo 15. Amados, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma parte da sua identidade: filhos. Vejam que quão grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
E cara, se você sofre com ansiedade, baixa autoestima, eu quero que isso seja quebrado na sua vida em nome de Jesus. Porque a sua identidade é que você é um amigo de Deus. A sua identidade é que você é um amado por Deus. A sua identidade é que você é um justificado por Deus. A sua identidade é que você é um filho de Deus, cara. Meu filho vai chamar Teófilo, porque é completamente intencional o nome que eu quis colocar nele. Talvez você possa estar pensando, que nome horroroso, como algumas pessoas já me falaram. Mas não tem problema, cara, porque o significado desse nome para mim é muito importante. Teófilo significa amigo de Deus. E toda vez que eu começar a chamar meu filho Teófilo, 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 eu estou confessando uma coisa só sobre a vida dele: amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. E gente, presta atenção, se um dia, cara, quando eu morrer, se vocês quiserem lembrar uma característica minha, se eu pudesse desejar algo que vocês falassem sobre mim, era só uma coisa: o Léo era um cara que era amigo de Deus. Sabe, não fala que eu fui um marido legal com a Ellen, ainda que eu venha a ser. Não fala que eu trabalhei na igreja. Não, que eu ensinava. Não fala nada disso, cara. Eu quero que você lembre de mim com uma só identidade: um homem que foi amigo de Deus. E cara, em Cristo Jesus nós temos essa possibilidade. Você está entregando o seu sentimento, a sua emoção, você está entregando o seu coração para as pessoas, e você está permitindo com que isso gere depressão e ansiedade dentro de você, enquanto Deus te chama de amigo e de filho. Nós precisamos começar a viver, cara. Nós precisamos começar a viver isso. E aí você pode parar e pensar: Léo, mas essa é uma mensagem muito ofensiva. Porque cara, eu passei anos estudando na faculdade. E gente, eu sou filho de caminhoneiro com faxineira. Eu estou terminando a minha segunda faculdade, e minha mãe até hoje insiste em me ajudar a pagar a minha faculdade. E cara, eu sei o quanto vale cada nota que eu tiro naquela prova, porque eu sei como esse dinheiro vem para ela, limpando, trabalhando, com muito esforço, e eu me sinto extremamente honrado por isso. E talvez você possa ter pensado: Léo, eu trabalhei, cara, 300 anos para construir essa empresa, está falando que isso não define o que eu sou, cara. Mas gente, o mesmo apóstolo Paulo, que é um cara que eu tenho um carinho muito especial na Bíblia, ele vai falar sobre essa mesma perspectiva. Gente, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele era irrepreensível. É como se ele fosse um pastor de igreja, assim, vou contextualizar, tá? É como se ele fosse um pastor de igreja, mas ele fosse aquele pastor, assim, top, que você fala: mano, eu nem sei se esse cara peca. Paulo, ele era irrepreensível, ele era referência para os judeus. Mas olha a declaração que ele dá em Filipenses capítulo 3, abre comigo, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 4. Nós estamos falando de uma pessoa de sucesso. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha sucesso na sua área de atuação. E o apóstolo Paulo fala assim, Filipenses 3, 4. Dá mais alguns minutinhos. Filipenses 3, 4. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ou se alguém pensa que pode confiar na sua antiga identidade, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei mosaica, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ter uma nova identidade nele e ser achado nele, não tendo em mim justiça própria que procede dos meus feitos, que procede das minhas obras, que procede daquilo que eu cumpro segundo a lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu venha alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Existe uma soberana vocação de Deus para a sua vida, e ela não está em um lugar, ela não está em livros, ela não está em faculdades, em cursos, em trabalho, não, ela está em uma pessoa, Cristo Jesus. Sabe, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no Éden, e depois que Adão peca, ele continua tendo essa imagem e semelhança de Deus, mas um pouco distorcida. E quando Cristo Jesus vem para a terra, Ele começa a revelar o que é ser um filho de Deus. E essa é a principal identidade que você deve ter, cara. Filho de Deus. Filho de Deus. Ah, mas eu estou no meu trabalho, eu sou advogado, e aí eu vou ser advogado? Sim, você vai ser um advogado como um filho de Deus. Ah não, mas eu sou empresário, então eu deixei de ser empresário. Não, você continua sendo, mas agora você é um empresário, filho de Deus. E gente, para terminar, estava pensando hoje de manhã sobre essa mensagem, estava orando sobre isso. Eu parei para pensar que tudo o que a gente é na vida passa, ou pode acabar. Um exemplo: se você é pai, e se Deus me livra que não venha acontecer, mas se acontece alguma coisa e seus filhos morrem, você deixa de ser pai. Ou se você é mãe, e se Deus me livra, acontece alguma coisa e que não venha acontecer em nome de Jesus, seus filhos venham morrer, você deixa de ser mãe. Se você é um empresário de sucesso e para de empreender, você deixa de ser um empresário. Se você é um médico e para de consultar, de trabalhar no hospital, você deixa de consultar, ou melhor, você deixa de ser um médico. Agora, sabe uma coisa que a gente nunca vai deixar de ser? Filho. E sabe por que a gente nunca vai deixar de ser filho? Porque não tem como. Para eu estar aqui hoje, eu fui feito por alguém. Eu nunca vou deixar de ser filho. Meu pai e minha mãe vão morrer, mas o que eu sou? Um filho. Nós somos um filho, e a principal marca da sua identidade, cara, tem que ser que nós somos filhos de Deus. Isso cura baixa autoestima, isso cura ansiedade, isso cura tudo, porque Ele nos aceitou. Ele nos aceitou, cara. Ele nos chamou, Ele nos lavou. Somos filhos. Sabe que a partir de hoje, quando você for se apresentar, o primeiro adjetivo que você traga é prazer, meu nome é Leonardo, eu sou um filho de Deus. Você pode pensar, mas é meio arrogante. Não, porque a salvação veio completamente dele, é graça. E sabe, que a gente possa se apresentar aos outros falando assim: prazer, meu nome é Leonardo, eu sou um filho de Deus. E a pergunta que eu te faço é: você quer se tornar um? Porque a porta ainda está aberta. Cristo Jesus está vivo entre nós. O Espírito Santo continua atuando na igreja, não só edificando os filhos, mas também gerando mais filhos ainda. Cristo Jesus continua saindo atrás daquela ovelha perdida. Cristo Jesus continua esperando o filho pródigo. E sabe, cara, quantas pessoas têm vivido como filho pródigo no meio da igreja, comendo lavagem de porco e servindo como um escravo do mundo? Perdeu tudo o que tinha, porque esqueceu de quem é filho. Eu queria orar juntamente com você agora, se você puder ficar de pé no seu lugar.